Alô, salve, salve! Pois é, pode pautar. Esta semana a gente vai discutir os assuntos que marcaram a semana e eu vou conversar com meu amigo Cleiton Rocha, direto de Boca Raton, Coral Springs, Cleiton, lá na Flórida. As coisas aqui são tão coladas umas nas outras que se você disser qualquer uma dessas duas, está valendo. É região de Miami, enfim, região da Flórida, Miami, tudo por ali. Muito obrigado pela participação, pode pautar. Cleiton, semana que foi marcada basicamente pela super terça-feira, né? Tiveram várias votações dos partidos republicano e também democrata, né? Hillary Clinton venceu em 7 estados dos 12 estados que tiveram votação, e o republicano Donald Trump, né, conhecido como The Cloud, né, ou seja, o palhaço, ele venceu também em 7 estados. Isso deixou o Partido Republicano meio apreensivo, né? Verdade. O pessoal tem discutido muito aqui, traduzindo, se ele é impenetrável, digamos assim. Se Donald Trump é um candidato que está à prova de qualquer ataque. Se existe alguma coisa que Donald Trump vai fazer que vai diminuir a popularidade dele. E as pessoas têm pensado muito nisso, e esse é um fenômeno, Beto. Algumas pessoas têm até comparado, no Brasil votaram no Tiririca. Votaram para 1 entre 500, não é? E agora a gente tem um declarado palhaço também, Donald Trump, que tem sido visto por décadas já como uma pessoa controversa e ninguém consegue levar a sério Donald Trump, e ele está prestes, então, a receber a nomination, como eles dizem aqui, para ser o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Bom, isso tem preocupado o próprio Partido Republicano, que no começo não levou isso muito a sério, essa candidatura dele. Bom, ele vai estar ali no meio e vai fazer número, e depois vai apoiar algum dos candidatos que eventualmente vai ser o candidato do partido. E agora todo mundo está muito preocupado, porque estamos às vésperas de Donald Trump receber essa indicação e ser o eleito para ser o candidato republicano. Isso é complicado para os Estados Unidos inteiro, o mundo está vendo isso de maneira muito apreensiva. O que era piada está virando uma piada de muito mau gosto e vai se tornar realidade, né? A questão é que Donald Trump tem se mostrado muito racista, ele tem se mostrado assim bastante contra os imigrantes e contra tudo praticamente, né? Árabe, judeus, enfim, tudo bastante xiita, na verdade, né? Verdade. E o fato de Donald Trump ter somente agora, depois que isso foi descoberto, ter demitido do staff dele uma pessoa prominente da Ku Klux Klan, que é a coisa mais horrenda que a gente pode imaginar em termos de ódio, em termos de racismo. Bom, o cara fazia parte da campanha de Donald Trump já fazia um bom tempo, e somente agora que as pessoas estão procurando os podres de cada campanha, isso foi descoberto, e agora eles, não, aí eu dispensei e está tudo bem. Ou seja, se isso não fosse apontado, ele continuaria fazendo parte das direções da campanha de Donald Trump. Isso indica que ele está envolvido com o que a gente tem que dizer, de mais baixo em termos de política e em termos sociais também aqui nos Estados Unidos. A eleição aí, Cleiton, realmente deve caminhar mais uma vez para o lado democrata, ou seja, Obama provavelmente vai colocar a Hillary Clinton como sucessora. Você acha isso? Eu acredito que tudo está se desenhando para Hillary Clinton ser a candidata democrata. Veja, na Geórgia, Beto, a gente teve uma vitória avassaladora dela, em estado importante, né, 71% contra 28% do senador Sanders. Né? Também em Vermont, é claro que é o estado do qual o senador Sanders é senador, ele ganhou muito bem, com 86% contra 13% dela, mas aí a gente já chega na Virgínia, ela ganha muito bem, com mais de 60%, em Massachusetts, também no Tennessee, o Sanders ganhou em Oklahoma por uma margem muito pequena, mas ela ganhou em 7 dos 12 estados que estavam sendo disputados. Essa Super Tuesday realmente a Super Terça-feira
um momento decisivo para as campanhas. Inclusive, já temos aí uma desistência anunciada, que é do doutor Ben Carlson, que é um cardiologista, que realmente não tem mais para onde ir. Ele mesmo declarou que eu não vejo mesmo condições de seguir nessa campanha, vai se gastar dinheiro à toa e ele deve apoiar algum dos candidatos. Eu acredito que ele deve ficar entre Ted Cruz e Marco Rubio, apesar de que em vários debates ele tem sido muito paparicado, inclusive por Donald Trump, porque Donald Trump vê que ele não ameaça de jeito nenhum a sua liderança nessa disputa, né, Beto? Por falar em desistência, quem desistiu já há algum tempo atrás foi o ex-governador da Flórida, irmão do ex-presidente George Bush, filho do ex-presidente George Bush pai, enfim, que também desistiu da candidatura por ataques de Donald Trump contra Jeb Bush, né? Exato, né? É prova de que o que Donald Trump anuncia como uma renovação, como uma coisa que está completamente fora dos padrões das eleições e do que é o Washington hoje, é que, na verdade, está mais perto de tudo que sempre foi. Uma campanha suja, uma campanha que parte para debochar até de trejeitos físicos dos candidatos. Enfim, Donald Trump tem mostrado o que sempre foi. Ele tem incorporado tudo isso ao que também sempre foi a campanha presidencial norte-americana, que matam e morrem para conseguir essas nomeações, Beto. Aí, para quem não sabe, quem está assistindo pode faltar, Donald Trump é o dono do Miss Universo, né? Exatamente. E já teve muito problema por causa disso, não é por conta até mesmo da Miss México ter desistido de participar, né, do concurso, por conta das colocações dele em relação aos mexicanos, que generalizou de uma maneira absurda, de uma maneira que ninguém poderia esperar que alguém, nos dias de hoje, pudesse fazer uma generalização dizendo que os mexicanos são estupradores, são ladrões e traficantes de drogas. Ele não mediu as palavras, ele disse assim mesmo, os mexicanos são. Então isso é bem preocupante, e ela não poderia fazer outra coisa a não ser deixar o concurso. Pois é, além disso, também a Miss Colômbia esse ano, o apresentador acabou dando uma gafe, né? Anunciou a Miss Colômbia como vencedora, e na verdade a vencedora tinha sido a outra, se não me engano, a Miss Índia. Isso. Enfim, com a gafe. Mas sabia, Beto, que ele está até hoje, nesse momento, ele está até lucrando com aquela gafe, porque o comercial aqui de uma empresa de telefonia celular, a T-Mobile, que uma concorrente mostrou a abertura dela como a maior de todas, e então, em resposta a um comercial, os comerciais aqui são muito abertos em termos de concorrência, você pode citar o nome de outra empresa sem problema nenhum, diferente do Brasil, né? Então, a T-Mobile fez um comercial dizendo, olha, tá tudo errado, desculpa, os números reais são esses aqui desse ano, a Verizon foi que errou, e não fui eu que errei, ainda bem, dessa vez não fui eu que errei. Ou seja, ele está aparecendo agora, lucrando com aquela gafe que ele cometeu, mas dessa vez dizendo, não fui eu que errei. Ou seja, pelo menos alguma coisa de bom saiu daquele erro dele, né? Cleiton, tem alguns assuntos também que marcaram a semana, como, por exemplo, o vírus da Zika, né? O Aedes aegypti, as pesquisas que estão cada vez mais... Os países, na verdade, estão cada vez mais preocupados com a Aedes aegypti, inclusive o vírus da Zika foi detectado lá mesmo, também nos Estados Unidos, Nova York, se não me engano. Teve a saída de Cardoso do Ministério da Justiça, Cunha se esquivando aí do Conselho de Ética e acabou virando réu no STF, por receber propina de navios-sondas pela Petrobras, pela compra de navios-sondas pela Petrobras. Teve Lula se esquivando também da Operação Lava Jato, enfim, várias coisas que também aconteceram essa semana, mas essas mesmas coisas devem continuar acontecendo na próxima. Então, na próxima semana, a gente volta a falar sobre esses assuntos aqui do Brasil. Na verdade, o que mais movimentou a semana, acredito, no meio político mundial, tenha sido a super terça aí nos Estados Unidos, né? Certamente, com certeza, Beto. E somente passando por cima do que você acabou de falar, o presidente Lula foi citado no The Wall Street Journal, numa reportagem interessante, né? Ele tem sempre sido citado
quanto mais a Operação Lava Jato e as outras operações vão chegando perto do nome dele, mais isso tem sido levantado aqui nos Estados Unidos. O Wall Street Journal, você pode procurar uma matéria do Paulo Trevisani com Jeff Lewis, bem interessante e bem esclarecedora, falando sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, e o presidente Lula também já estando perto de ser convocado, pelo menos, para falar alguma coisa sobre o envolvimento dele nos assuntos Petrobras e todas as outras operações que estão acontecendo. Pois é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Cleiton, muito obrigado mais uma vez pela participação no Pode Pautar. Um grande abraço para você aí na Flórida, Estados Unidos. Valeu, Beto. Estamos aqui sempre à disposição.